Bom, muito bem. Então, a gente estava falando sobre orociclos na aula passada, né? Acho que faltou só um ou dois resultados aqui para a gente demonstrar. Então, vamos só lembrar que a gente definiu o orociclo como se fosse uma generalização da noção de circunferência, né? Só que em vez do centro estar sobre um ponto ordinário, está sobre um ponto ideal. Então, só relembrando aqui. A gente define um orociclo H aqui, com centro no ponto ômega, e que incide no ponto P, como conjunto de todos os pontos que correspondem ao ponto P. Quer dizer, todos os pontos que pertencem a retas paralelas na direção de ômega. Eu acho que é mais fácil eu fazer um desenho aqui. Então, aqui está o nosso ponto ideal ômega. E a gente considera o feixe de todas as retas paralelas aqui nessa direção. Então, eu vou pegar um ponto P aqui de alguma dessas retas paralelas, alguma dessas retas do feixe. E o orociclo, então, com centro no ponto ideal ômega e que incide no ponto P, é o conjunto de todos os pontos que pertencem a alguma reta desse feixe. Então, Q pertence a R, onde R pertence a esse feixe de paralelas, de forma que o Q e P sejam pontos correspondentes. Quer dizer que eles formem a base de um triângulo isósceles. Lembrando, a gente definiu que dois pontos eram correspondentes se os ângulos aqui, formados por essa reta PQ e pelas outras duas retas, são congruentes, né? Então, esse aqui é um triângulo isósceles. Então, essa figura aqui, formada por todos os pontos correspondentes, a gente chama de orociclo. A gente viu também que o orociclo ele não tem segmentos de reta, né? Ele nunca vai ter três pontos colineares nele. A gente mostrou algumas propriedades aí sobre essa relação de um ponto corresponder ao outro, né? Em relação a um ponto ideal. A gente verificou que essa relação é transitiva, por exemplo. É claro que ela é simétrica também, né? Se um ponto P está relacionado a um ponto Q, então o ponto Q está relacionado ao ponto P, porque o ângulo aqui da base do triângulo é o mesmo. E a gente provou que ela é uma relação transitiva também. Então, se o P está relacionado com o Q e o Q está relacionado com o ponto R, a gente provou que o ponto P, então, está relacionado com o ponto R. Muito bem. Bom, a gente pode também falar sobre orociclos concêntricos, tá? Então, orociclos que têm o mesmo centro. Coisa desse tipo aqui. Então, se eu penso no meu ponto ideal aqui, e aqui meu conjunto de retas paralelas com este ponto ideal, vamos pensar num orociclo. Eu vou desenhar como se fosse uma circunferência, tá? Esse orociclo aqui, com centro, então, no ponto ômega e que incide num ponto P, digamos. Este ponto P. E um outro orociclo aqui. Então, ele também tem o centro em ômega e ele incide num ponto Q. Então, esses dois orociclos, a gente diz que eles são concêntricos.
Tá, muito bem. Tá, dois orociclos distintos concêntricos não têm um ponto em comum. Tá, como é que a gente pode mostrar isso? Por que que dois orociclos concêntricos não podem ter um ponto em comum? O que aconteceria se essas duas curvas aqui tivessem um ponto R, digamos, em comum? Ponto aqui. Elas teriam que ter o mesmo raio? Não. Raio? O que que é o raio? É, aqui nós não definimos, né? Não. Aqui é aquela história da relação de transitividade, né? Porque, olha, se o P e R eles estão no mesmo orociclo, quer dizer que eles estão relacionados, certo? Olha, aqui o P e o R eles estão relacionados porque eles pertencem ao mesmo orociclo H ômega P. Por outro lado, os pontos R e Q também estão relacionados. Eles pertencem a esse orociclo azul. Então, o que que eu posso falar sobre o P e Q? Seria se Eles um estão ponto relacionados. está. Quer dizer que eles estão relacionados também, né? Os dois pertencem ao mesmo orociclo, na verdade. Então, P e Q estão relacionados, quer dizer que os dois orociclos são, na verdade, o mesmo. Porque se o Q ele pertence ao orociclo de centro ômega raio P, quer dizer que o P também pertence ao orociclo de centro ômega e raio Q, né? Então, na verdade, eles são os mesmos. Essa é a ideia. A gente está usando aquela propriedade da transitividade que a gente mostrou na aula passada. Essa proposição 5.6. Ok? Muito bem. Bom, vamos falar sobre retas tangentes agora. A gente já sabe o que é uma reta tangente a uma circunferência, né? Na geometria euclidiana. Quando que a gente diz que uma reta é tangente a uma circunferência? Quando ela toca a circunferência em um único ponto. Isso. Pontos. Então, ela só tem um ponto em comum com a circunferência, né? A gente mostrou já uma propriedade equivalente a essa de ter só um ponto em comum, envolvendo o raio da circunferência no ponto. Se lembram? Que é sempre perpendicular ao raio? Isso. Então, um ponto P aqui. Na verdade, uma reta R é perpendicular a uma circunferência de centro O e com ponto de tangência no ponto P, se e somente se essa reta ela é perpendicular à circunferência no ponto de tangência, né? É perpendicular ao raio OP, neste ponto de tangência. Bom, essa daqui é uma propriedade que a gente consegue generalizar para orociclos também, né? Vou pensar assim. De novo, tenho aqui um orociclo com centro ômega. Aqui nosso feixe de paralelas. Aqui nosso orociclo. Tá. Então, eu quero definir o que é uma reta tangente a esse orociclo num certo ponto P. Como é que a gente pode definir isso? Uma reta que é, Opa. Uma reta. que é perpendicular a uma dessas que incide para ômega ali? Ou não? Na verdade, não é uma delas, né? Só tem uma única reta passando por P que incide em ômega. É aquela história da unicidade da paralela tomando uma direção. Então, a reta aqui, a única reta, né?
perpendicular a essa reta do feixe de paralelas que incide no ponto P, pertencente ao feixe do ponto ômega. Então, essa daí é a nossa reta tangente ao orociclo H ômega P no ponto P. Olha só, e essa próxima proposição, na verdade, ela vai mostrar para a gente que a noção de só ter um ponto em comum com o orociclo, ela é válida também, tá? É a mesma história da circunferência euclidiana. É retangente ao orociclo H ômega P no ponto Q, se e somente se ela só tem um ponto em comum, o ponto Q, e ela não pertence ao feixe de paralelas de ômega. Então, ela só tem o ponto P em comum aqui nesse exemplo, né? Mas não é qualquer reta, né? Ela, se a gente considerar essa reta aqui, por exemplo, ela também só tem o ponto P, ela só intersecta o orociclo no ponto P. Mas a diferença dessa reta azul para essa é que essa daqui ela não incide no ponto ômega, não faz parte do feixe de paralelas de ômega. Quer dizer, essa aqui faz, né? Essa outra não. Muito bem. Bom, esse aqui é um teorema do tipo 6 somente C, então vamos mostrar a ida e a volta. Então, primeiro a ida. Então, na ida a gente vai supor que a reta é tangente ao orociclo no ponto Q e mostrar que ela só tem aquele ponto em comum. Então, a reta tangente ao orociclo H ômega P, no ponto Q. Aqui o nosso ponto ômega, aqui o orociclo. E digamos que o nosso ponto P esteja aqui. Bom, a nossa definição de reta tangente é a reta que é perpendicular à reta paralela na direção de ômega que passa pelo ponto Q. Então, esta reta aqui a gente quer a reta perpendicular a ela. Bom, aqui está torto, né? Mas a gente vai supor que isso aqui são retas perpendiculares. Muito bem, o que a gente precisa mostrar? Primeiro a gente tem que mostrar que essa reta não tem nenhum outro ponto no orociclo, né? Por que ela não pode ter? Será que não poderia ter um ponto R aqui? Em comum entre R e o orociclo? Não, não poderia. Eles seriam correspondentes daí, o Q e o R? Ou não? O ponto R que seriam correspondentes, né? Uhum. Porque pertencem ao mesmo orociclo. Vamos pensar. Bom, a gente poderia pensar nesse caso aqui na reta que passa por R paralela na direção de ômega, né? Talvez ajude alguma coisa. Vamos ver. Essa reta aqui. E aí?
Olha, pensando nesse triângulo generalizado ômega QP, o que a gente pode falar sobre ele? Ômega QP, professor? Isso, esse triângulo aqui. Ele é um triângulo isósceles? Isso aí, porque os pontos R e Q são correspondentes, né? Então, os ângulos ali que eles formam com um ponto ideal ômega tem que ser congruentes. E de quanto que é esse ângulo? Olha, esse aqui é 90, ângulos opostos pelo vértice. Aqui tem que ser 90 também. E como eles são pontos correspondentes, este ângulo aqui tem que ser de 90 graus também. Isso pode acontecer? Não, não pode. Por que não? Porque daí não formaria um triângulo. Não. Olha, quando a gente fala que essas duas retas, Q ômega e R ômega, elas estão incidindo no mesmo ponto ideal, não é? Uhum. O que a gente pode falar sobre elas? Elas são concorrentes, paralelas ou ultraparalelas? Elas são ultraparalelas. Não, elas são paralelas. Elas têm o Paralelas. mesmo ponto ideal. Elas são ultraparalelas quando elas têm uma reta perpendicular em comum, né? E bom, se elas são paralelas, elas podem ter uma perpendicular em comum? Não, não pode. Não pode, né? Aí tem uma contradição. Aqui é como se eu estivesse falando que, ao mesmo tempo, essas duas retas, Q ômega e a R ômega, são, ao mesmo tempo, paralelas, porque as duas incidem no mesmo ponto ideal, estão indo na mesma... Tem, bom, enfim, são paralelas, e, ao mesmo tempo, são ultraparalelas, né? Porque tem essa reta R que é uma perpendicular em comum. Então, é uma contradição. Então, pronto, isso mostra a ida. Agora volta. Ah, não, falta uma coisa, né? Então, a gente mostrou que este orociclo e a reta só podem ter um único ponto em comum. E por que que essa reta R não pertence ao feixe de paralelas de ômega? Por que essa reta R não pode estar aqui também? Porque dela estaria incidindo para ômega? Ah, isso. Uhum. Tá, ela estaria incidindo em ômega, quer dizer que ela seria uma reta paralela na direção de ômega, uma reta paralela em relação a quem? Ela seria paralela em direção a. Não. Ixi, não sei. Vamos pensar. Tá, vamos ver a nossa hipótese aqui de novo. Então, ela é tangente ao orociclo, né? Se ela tangente, para começar, a gente definiu como sendo a reta que é perpendicular à reta Q ômega. Ah, mas tá aqui, olha. Esse é o problema. Eu estou falando que essa reta ela teria que ser, ao mesmo tempo, perpendicular a essa reta aqui, Q ômega, R é perpendicular à reta Q ômega, mas ao mesmo tempo ela teria que ser a própria reta Q ômega, porque pelo ponto Q existe só uma única reta nessa direção de paralelismo ômega, né? Nesse feixe de paralelos. Então, na verdade, a reta teria que ser também a própria reta Q ômega. Aí tem uma contradição, né? Como é que uma reta vai ser perpendicular a ela mesma? Não dá. Então, ok. Então, isso mostra a ida. Agora, volta. Vamos supor que
a reta só tem o ponto Q em comum com o orociclo e ela não pertence ao feixe de paralelos. Então, a interseção de R com o orociclo é só o ponto Q, e R não pertence ao feixe de paralelos de ômega. Muito bem, agora a gente quer mostrar que a reta é tangente, né? Que ela é perpendicular à reta Q ômega. E aí? Como é que a gente pode mostrar que essa reta R aqui, ela é perpendicular a esse raio, né, do orociclo? Aqui eu acho que vai ter que fazer uma construção, tá? Vamos supor por absurdo que essas duas retas não sejam perpendiculares. Então, o ângulo que elas formam é agudo ou obtuso? Na verdade, elas formam quatro ângulos, né? Tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, e um ângulo aqui. Tem dois deles que vão ser obtusos e dois deles vão ser agudos. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com um ângulo agudo. Deixa eu lembrar aqui. Então, a gente vai pegar um ponto R na reta R, tal que ômega QR é um ângulo agudo. Então, digamos um ponto aqui. Uhum. Tá, a gente vai supor também que esse ômega QR é o ângulo de paralelismo de Q em relação a R ômega. Que R ômega, ângulo reto. Ah, ok. Tudo bem. A gente pode considerar a reta paralela aqui. A essa reta aqui, ômega passando pelo ponto R, né? Digamos essa reta aqui. Certo. Então, na verdade, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Se a gente está supondo que aqui é o nosso ângulo de paralelismo, né? Então, eu vou tomar isso aqui como sendo 90 graus. Uhum. E eu posso fazer isso, né? Porque se aqui não for um ângulo reto, é só eu afastar mais o ponto R ou trazer ele mais perto do ponto Q. Porque o ângulo de paralelismo ele só depende da distância do ponto até a reta. Então é só a gente mexer esse ponto aí e tá tudo certo. Ok. Então agora a gente vai pegar um ponto S, um R entre Q e S. Ok. De forma que QR seja congruente a RS.
Então, vou pegar essa distância aqui, jogar ela para cá, e aqui a gente vai marcar um ponto S. Bom, a ideia é criar algum tipo de congruência de triângulos, né? Ok. Ah, olha só, vamos fazer o seguinte. Agora vamos traçar a reta S ômega, então a reta pertencente ao feixe de paralelas aqui, que passa pelo ponto S. Esta reta aqui. E, bom, vocês conseguem ver triângulos congruentes aí? O triângulo QR ômega é congruente ao RS ômega? Isso aí. Qual que é o caso de congruência? Como é generalizado, acho que é lado ângulo, né? Isso aí. Então tem os lados aqui da base em comum, né? Congruentes. E o ângulo aqui é o ângulo reto. Então, pelo caso do lado ângulo, esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, este ângulo aqui, ele vai ser congruente a este outro. E quando os dois ângulos aqui são congruentes em relação ao ponto ideal ômega, o que a gente diz deles? Que eles são correspondentes? São pontos correspondentes. Correspondentes quer dizer que eles estão no mesmo orociclo. Quer dizer que o ponto S ele pertence ao mesmo orociclo com centro em ômega e que passa pelo ponto Q. E esse orociclo, que é único, né, é o orociclo ômega, H ômega P. Então, qual que é a contradição aqui? A gente achou sobre a reta R um outro ponto que pertence ao orociclo, mas a nossa hipótese é que essa reta só tinha um único ponto em comum com o orociclo. E a gente acabou encontrando outro, que é o ponto S. Então, tá aí nossa contradição. Ok? Então, pronto, são as duas propriedades que a gente está acostumado para tangência de circunferências, né? Ou a reta vai passar por um único ponto do orociclo, ou então ela é perpendicular à reta que passa por aquele ponto e é paralela na direção ômega. São duas condições equivalentes. Assim como na circunferência, a gente chamava de raio, o segmento que liga um ponto da circunferência até o centro, o raio no orociclo vão ser essas semirretas, tá? As semirretas que passam por um ponto do orociclo e vão na direção de ômega. Isso aqui, então, a gente vai dizer que é um raio. Em vez de ser um segmento de reta, vai ser uma semirreta. E aqui tem uma proposição interessante também, que fala sobre os segmentos de raios, na verdade, entre orociclos concêntricos. A gente vai mostrar que esses segmentos de raios são sempre congruentes. Então, olha só. Vou pegar um ponto ideal ômega aqui. Dois orociclos com centro em ômega. Então, olha, eu vou pegar dois raios aqui, tá? Desse orociclo maior. Digamos que tem um ponto aqui, outro ponto aqui. Vamos traçar essa semirreta aqui e essa outra aqui. Cada uma dessas semirretas ela vai intersectar o orociclo verde em um ponto. Um ponto aqui e um ponto aqui. Bom, vamos dar nome para esses pontos aqui. Chama esse ponto de P, esse ponto de Q, esse aqui de R e esse de S.
O que essa proposição está falando é que esses segmentos PR e QS, eles são sempre congruentes. Tá? Alguma ideia como é que a gente prova isso? Olha, professor, não sei como começa e tal, mas eu acho que provavelmente cai incongruência de triângulos, né? Provavelmente, né? Olha, a única coisa que a gente tem por enquanto é a definição de orociclo, né? O que que significa dizer que dois pontos fazem parte do mesmo orociclo? Que eles são correspondentes. São correspondentes. E dizer que eles são correspondentes significa Que o ângulo formado entre eles ali é congruente. isso. Então, quando a gente liga aqui esses dois pontos, o triângulo formado aqui é P, ômega PQ é um triângulo isósceles, né? Ou seja, os ângulos da base aqui são congruentes. Então, a gente sabe que isso aqui é congruente a isso, e aqui embaixo é a mesma coisa. Este ângulo aqui também é congruente a este. Então, provavelmente vai cair em alguma questão de congruência de triângulos, né? Como é que a gente pode obter essas congruências? Deixa eu pegar esse R daqui. Teria que traçar mediatriz ali Mediatriz? Pode ser, uma boa ideia. Tá, vamos traçar a mediatriz de qual segmento? do PQ ômega. Pode ser. Tá, então vamos traçar aqui a mediatriz, pegar o ponto médio do segmento PQ. Pronto. Então, ponto médio, este segmento congruente a este, e vamos traçar aí a perpendicular, né? E a gente sabe que a mediatriz de um triângulo isósceles coincide com a bissetriz desse ângulo generalizado, né? Então, também vai ser uma reta paralela nessa direção. E daí? Bom, não dá para afirmar. Nós já não temos um caso de congruência aí, será? Congruência. Peraí. A gente tem a congruência do PM ômega, né? Porque, no caso do lado ômega, lado ângulo, com o triângulo ômega MQ. Opa. Aqui são ângulos retos. Olha, deixa eu fazer essa figura aqui, transformar ela para baixo. Porque, na verdade, o que interessa para a gente agora é só esse quadrilátero, né? O PQRS. Que ele parece um trapézio, alguma coisa do tipo. Ele tem os ângulos da base aqui congruentes e os ângulos do topo congruentes também. Então, deixa eu desenhar ele aqui. Então, uma figura com essa cara aqui. Então, PQ, este ângulo é congruente a este. Bom, aqui eu estou falando que este ângulo é congruente a este, né? Então, se eles são congruentes, os suplementares deles, que são estes ângulos aqui, vão ser congruentes também. Então, este ângulo aqui vai ser congruente a este.
Tá, a gente quer mostrar que esses dois lados são congruentes. Vocês conseguem enxergar triângulos congruentes aqui só nesse quadrilátero? Vamos tentar fazer para absurdo. Digamos que esses dois lados PR e QS não sejam congruentes, tá? Então, um dos dois vai ser maior do que o outro. Digamos que o lado PR seja menor do que o lado QS. Se esse lado aqui for menor do que este, eu consigo um ponto aqui entre Q e S que tem exatamente esse comprimento de PR, certo? Então, digamos que eu vou ter um ponto T aqui, de forma que este lado seja congruente a este. E aí? Vamos ligar esses dois pontos. Vai ter um quadrilátero? Não. Hum, olha, alguma congruência a gente tem que conseguir daqui, né? Já tenho ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado. Talvez aqui. Vamos pensar assim, olha, deixa eu traçar dois outros triângulos. Digamos aqui, de P até T, e o outro de R até Q. Então, o que a gente pode falar dos triângulos P, PRQ? Este triângulo aqui e o QT, PQT. Olha, este triângulo aqui e este outro aqui. Eles são congruentes? Não. Ou são? São, olha só, eles têm um lado em comum, que é o lado PQ, tem esses lados aqui da lateral, PR congruente a TQ, e os ângulos da base aqui são congruentes também. É o caso de congruência lado ângulo lado, não é? Ah, é verdade. Os dois são congruentes. Então, os ângulos do topo aqui têm que ser congruentes. Então, por exemplo, este ângulo aqui, deixa eu ver, este ângulo aqui tem que ser congruente a este. Tá, e daí? Se o congruente a esse,
Deixa eu ver aqui em cima, que fica mais fácil. QSP. Tá, vamos fazer de novo aqui. Foi mais fácil seguir a demonstração que está na apostila já. Tá, então a gente tem dois orociclos concêntricos, e vamos pensar que os pontos P e Q estão na mesma reta. Tá, então deixa eu fazer o desenho aqui embaixo. Então, vou pegar o ponto P aqui. E o ponto Q aqui. Ok? Bom, a gente vai supor que os dois estão na mesma reta aqui, só para facilitar, tá? Se não tiver, daí eu só mudar o nome das letras, enfim. Ok. P, Q, ômega. Então, o Q está entre P e ômega. Deixa eu mudar aqui para ficar igual. Então, P está aqui e o Q é aqui. Ok. Vou pegar um ponto R no orociclo que passa pelo ponto P, neste aqui maior. Esse ponto R, e vamos traçar a reta do feixe do ponto ômega, né, que passa pelo ponto R. Essa reta. Bom, essa reta é claro que vai intersectar esse orociclo menor, né, em algum ponto que eu vou chamar de S. Esse ponto S aqui. Então, os pontos R e P são pontos correspondentes. R e P correspondentes, então, quando a gente traça esse segmento PR, este ângulo aqui tem que ser congruente a este. Então, pelo caso lado ângulo lado, RSP é congruente a PQR. Então, RSP RS congruente a PQ. Ah, tá. Olha só. Em vez da gente pegar o ponto S diretamente sobre o orociclo menor, a gente, na verdade, vai supor que ele é um ponto qualquer dessa reta R ômega. Só que a hipótese agora é que... Opa. A hipótese do ponto S é que essa distância RS é a mesma de PQ. Porque daí a gente consegue aplicar o caso lado ângulo lado para esses dois triângulos. PRS e o RPQ. Certo? Então, os dois triângulos aqui. Este triângulo aqui e este vão ser congruentes. Eles estão sobrepostos, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, que este ângulo do topo
Este ângulo aqui vai ser congruente a este. O que mais? Bom, este ângulo pequeno aqui vai ser congruente a este aqui também. E ok. Tá, por enquanto, tá certo. Então, RQ é congruente a SP. RQ é congruente a SP. Tá, verdade, né? Esses dois segmentos cinza, eles são congruentes também pela congruência dos triângulos. Então, SRQ, este ângulo aqui, que é o complementar desse ângulo rosa, né? Ele vai ser congruente a este. Porque esse ângulo inteiro, QPR e PRS eram congruentes, a gente tira ângulos congruentes deles, então o resultado vão ser dois ângulos congruentes. Porque é uma subtração de ângulos congruentes, né? Ok. Agora, olhando estes dois triângulos aqui. RSQ e PSQ. Olha, este triângulo aqui e este daqui. Os dois vão ser congruentes também, né? Eles têm lados congruentes, esses lados cinzas. Os lados aqui, PQ congruente a RS. E tem o ângulo oposto, o ângulo azul, oposto ao lado QS, que é comum. Então, eles dois são ângulos congruentes. Ok. Então, RSQ, o ângulo QS ômega, QS ômega é congruente a QS ômega. Ok. Então, este ângulo aqui vai ser congruente a esse, quer dizer que os dois são pontos correspondentes, né? Os dois pontos correspondentes, então, fazem parte do mesmo orociclo. Quer dizer que realmente esse ponto S que a gente pegou aqui, ele deveria estar sobre o orociclo menor. Então, pronto. Então, na verdade, o segmento RS é um segmento do raio do orociclo, né? Que é congruente a este segmento aqui. Beleza. Então, esse é o único ponto correspondente aqui na reta S. E os segmentos são congruentes, que era o que a gente queria mostrar. Na verdade, a gente fez o contrário, né? A gente pegou segmentos congruentes e mostramos que o segundo deles tem que pertencer tem que ter as extremidades nos orociclos também. Bom, a gente já passou do nosso horário aqui. Vamos encerrar hoje por aqui. E na aula que vem a gente começa a falar sobre as curvas equidistantes, tá? Que é a versão dos orociclos com pontos ultra ideais no centro. Ok? Até amanhã, pessoal. Até mais, professor. Até já. Até mais, professor.